Antes de começar este dia, eu quero que você respire fundo por um instante. Talvez você tenha acordado com o coração preocupado. Talvez exista uma oração que você faz há dias, há meses ou até há anos. Uma resposta que ainda não chegou. Uma porta que ainda não se abriu. Uma situação que parece não mudar. E em alguns momentos você até se pergunta: será que Deus está me ouvindo? Se esse é o seu caso, esta oração é para você. Porque hoje Deus quer lembrar ao seu coração que o silêncio não significa ausência. O atraso não significa abandono. E a espera não significa que o Senhor se esqueceu de você. Pelo contrário, enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você ora, Deus se move. Enquanto você confia, Deus prepara aquilo que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Pai amado, nesta manhã nós nos colocamos diante da Tua presença. Entregamos nossas preocupações, entregamos nossas dúvidas, entregamos nossa ansiedade e entregamos principalmente aquilo que temos esperado há tanto tempo. O Senhor conhece cada pedido, conhece cada lágrima, conhece cada oração feita em silêncio. Conhece as noites em que choramos sem que ninguém soubesse. Pai, fortalece aqueles que estão cansados de esperar. Fortalece aqueles que sentem que sua fé está enfraquecendo. Fortalece aqueles que estão quase desistindo, porque a Tua palavra nos ensina que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E hoje nós escolhemos confiar mais uma vez, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem ter todas as respostas, porque acreditamos que o Senhor continua trabalhando e que no tempo certo aquilo que hoje parece impossível se transformará em testemunho. Deus está no controle, Deus continua cuidando de você e sua resposta está mais perto do que você imagina. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu confio no tempo de Deus. Amém. Quando estiver pronta, me envie. Ok. Para eu continuar com a parte 2. Pai querido, nesta manhã nós apresentamos diante de Ti todas as áreas da nossa vida que estão esperando uma resposta. Existem pessoas ouvindo esta oração que estão esperando uma oportunidade de trabalho. Outras estão aguardando uma porta se abrir. Algumas estão orando por uma cura. Outras estão pedindo restauração para sua família. E há aqueles que simplesmente precisam de uma direção para continuar caminhando. Pai, Tu conheces cada necessidade. Tu conheces cada detalhe. Tu conheces aquilo que contamos para as pessoas e também aquilo que guardamos em silêncio. Nada está escondido dos Teus olhos. Nenhuma lágrima passou despercebida. Nenhuma oração foi ignorada. Nenhum clamor ficou sem ser ouvido. Mas muitas vezes a espera se torna difícil. Os dias passam, as semanas passam, os meses passam. E começamos a nos perguntar quando a resposta virá. Começamos a lutar contra a dúvida. Começamos a lutar contra o desânimo. Começamos a lutar contra a sensação de que nada está acontecendo. Mas hoje o Senhor nos lembra de uma verdade poderosa. Mesmo quando não vemos, Deus continua trabalhando. Assim como uma semente cresce debaixo da terra, antes de aparecer na superfície, muitas vezes o Senhor está preparando respostas que ainda não conseguimos enxergar. Está alinhando circunstâncias, está abrindo caminhos, está removendo obstáculos, está preparando pessoas, está organizando detalhes que somente Ele conhece. Pai, ajuda-nos a confiar durante esse processo. Ajuda-nos a não desistir por causa da demora. Ajuda-nos a não abandonar a fé por causa do silêncio. Ajuda-nos a lembrar que o Teu tempo é perfeito, porque aquilo que vem das Tuas mãos chega no momento certo, nem antes, nem depois. E enquanto esperamos, fortalece nosso coração, renova nossa esperança, aumenta nossa confiança e faz-nos lembrar diariamente que a resposta pode estar mais próxima do que imaginamos, porque o Senhor é fiel e quem confia em Deus jamais espera em vão. Se você acredita que Deus está trabalhando mesmo durante a espera, escreva nos comentários. Minha resposta está chegando. Amém. Pai amado, nesta manhã eu te peço que visites aqueles que estão cansados de esperar.
porque a espera, muitas vezes, é uma das batalhas mais difíceis da vida. É difícil continuar acreditando quando os dias passam e nada parece mudar. É difícil continuar confiando quando as respostas demoram. É difícil permanecer firme quando olhamos ao redor e vemos outras pessoas recebendo aquilo que estamos pedindo há tanto tempo. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que esteja exatamente assim. Cansado, desanimado, sem forças. Alguém que já orou tantas vezes pela mesma situação que nem sabe mais o que dizer. Alguém que está lutando para não perder a esperança. Mas hoje Deus quer lembrar você de algo importante. O Senhor não se esqueceu da sua oração. Pai, quantas vezes queremos entender tudo o que está acontecendo? Queremos saber quando. Queremos saber como. Queremos saber de onde virá a resposta. Mas a fé nos convida a confiar mesmo quando não temos todas as explicações. Porque o Deus que conhece o futuro está cuidando do presente. E aquilo que para nós parece demora, muitas vezes é preparação. Senhor, ajuda-nos a lembrar de todas as vezes em que o Senhor já nos sustentou. Todas as vezes em que pensamos que não conseguiríamos continuar. Todas as vezes em que parecia não haver saída. Todas as vezes em que a resposta chegou no momento certo. Porque o mesmo Deus que foi fiel ontem continua sendo fiel hoje. Pai, renova a esperança daqueles que estão quase desistindo. Renova a fé daqueles que estão enfraquecidos. Renova a coragem daqueles que estão cansados de lutar. Que ninguém abandone o propósito por causa da demora. Que ninguém desista do milagre por causa do silêncio. Que ninguém perca a fé porque ainda não viu a resposta. Porque acreditamos que o Senhor continua trabalhando. Continua abrindo caminhos. Continua movendo circunstâncias. Continua preparando algo maior do que podemos imaginar. E no momento certo veremos que cada dia de espera teve um propósito. Se você escolhe continuar confiando em Deus, escreva nos comentários: eu não vou desistir. Amém. Pai querido, nesta manhã eu te peço que nos ajudes a permanecer firmes enquanto aguardamos a tua resposta. Porque muitas vezes não é o problema que nos derruba, é o tempo, é a espera prolongada, é a sensação de estar fazendo tudo certo e ainda não ver nada acontecer. É acordar todos os dias carregando a mesma preocupação. É continuar orando pela mesma situação. É continuar acreditando quando tudo ao redor parece dizer para desistir. Mas hoje nós escolhemos ouvir a tua voz acima das circunstâncias. E a tua palavra nos lembra que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, não as perdem. Não são abandonados, não são esquecidos. Eles são renovados. Pai, que promessa poderosa para esta manhã. Existem pessoas ouvindo esta oração que precisam dessa renovação. Pessoas que estão emocionalmente cansadas. Pessoas que estão lutando contra o medo. Pessoas que estão enfrentando problemas financeiros. Pessoas que estão aguardando uma resposta médica. Pessoas que estão orando por um filho, por um casamento, por uma porta de trabalho ou por uma mudança que parece impossível. Pai, visita cada uma delas agora. Onde houver desânimo, leva esperança. Onde houver medo, leva confiança. Onde houver ansiedade, derrama paz. Onde houver lágrimas, derrama consolo. Porque ninguém conhece melhor o coração dos teus filhos do que o Senhor. Quando esta pessoa entrar no trabalho hoje, lembra-a de que Deus está no controle. Quando enfrentar aquela conversa difícil, lembra-a de que Deus está no controle. Quando olhar para os problemas e sentir medo, lembra-a de que Deus está no controle. Quando a dúvida tentar voltar, lembra-a de que Deus está trabalhando mesmo quando ela não consegue enxergar. Pai, nós declaramos pela fé que esta espera não será em vão. Declaramos que o Senhor está preparando algo. Declaramos que existe propósito neste processo. Declaramos que existe crescimento nesta caminhada. E declaramos que a resposta chegará no tempo perfeito de Deus. Porque o Senhor nunca chega atrasado. Se esta oração fortalece sua fé nesta manhã, escreva nos comentários: Deus está trabalhando por mim. Amém.
Pai amado, nesta manhã nós entregamos ao Senhor tudo aquilo que está gerando ansiedade dentro do nosso coração. Porque muitas vezes a espera não vem sozinha. Ela traz preocupações, traz dúvidas, traz inseguranças. E se não tomarmos cuidado, acabamos gastando mais energia imaginando cenários negativos do que confiando nas tuas promessas. Pai, quantas noites já passamos preocupados? Quantas vezes nossa mente ficou presa em perguntas sem resposta? Quantas vezes tentamos resolver sozinhos aquilo que somente tu poderias resolver? Hoje nós escolhemos fazer algo diferente. Escolhemos descansar em ti. Escolhemos entregar ao Senhor aquilo que está além das nossas forças. A tua palavra nos ensina a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. E que verdade maravilhosa é essa! Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós não estamos caminhando sem direção. Existe um Deus cuidando dos detalhes que não conseguimos enxergar. Existe um Deus trabalhando nos bastidores da nossa história. Existe um Deus preparando respostas enquanto nós ainda estamos esperando. Pai, ajuda-nos a trocar a preocupação pela oração. Ajuda-nos a trocar o medo pela confiança. Ajuda-nos a trocar a ansiedade pela fé. Porque a preocupação não muda o futuro, mas a oração muda o nosso coração. A oração nos fortalece. A oração nos aproxima de Deus. A oração nos lembra que existe alguém maior do que qualquer problema cuidando da nossa vida. Quando a ansiedade tentar voltar durante este dia, lembra-nos das tuas promessas. Quando o medo tentar dominar nossa mente, lembra-nos da tua fidelidade. Quando o desânimo bater a porta, lembra-nos de tudo aquilo que o Senhor já fez em nossa caminhada. Porque o Deus que foi fiel ontem, continuará sendo fiel amanhã. Pai, nós declaramos que não seremos governados pela preocupação, seremos guiados pela fé, não seremos dominados pelo medo. Seremos fortalecidos pela tua presença. E enquanto aguardamos a resposta, continuaremos confiando que o Senhor está agindo em nosso favor. Se você entrega sua ansiedade nas mãos de Deus nesta manhã, escreva nos comentários: eu entrego minha preocupação ao Senhor. Amém. Pai querido, nesta manhã eu te peço que nos ajudes a enxergar além daquilo que os nossos olhos conseguem ver. Porque muitas vezes olhamos para a situação atual e pensamos que nada está acontecendo. Olhamos para os problemas e vemos apenas obstáculos. Olhamos para a demora e vemos apenas silêncio. Olhamos para as portas fechadas e acreditamos que o caminho terminou. Mas hoje nós escolhemos olhar pela fé, porque a fé nos lembra que existe uma realidade maior do que aquilo que vemos. Existe um Deus trabalhando nos bastidores. Existe um Deus movendo circunstâncias. Existe um Deus alinhando pessoas, oportunidades e caminhos que ainda não conseguimos enxergar. Pai, quantas vezes o Senhor já preparou respostas sem que soubéssemos? Quantas vezes o Senhor abriu portas enquanto ainda estávamos orando? Quantas vezes o Senhor já estava resolvendo o problema antes mesmo de entendermos o que estava acontecendo? Por isso hoje nós escolhemos confiar. Não apenas quando enxergamos, mas também quando não enxergamos. Senhor, ajuda-nos a não interpretar o silêncio como abandono. Ajuda-nos a não confundir demora com rejeição. Ajuda-nos a não permitir que as circunstâncias definam aquilo que acreditamos sobre ti. Porque tu continuas sendo bom, continuas sendo fiel, continuas sendo poderoso. Continua sendo o Deus que faz caminhos onde parecia não existir saída. Quando surgirem dúvidas ao longo deste dia, lembra-nos que o Senhor está trabalhando. Quando surgirem medos, lembra-nos que o Senhor está trabalhando. Quando surgirem pensamentos de desistência, lembra-nos que o Senhor está trabalhando. Porque muitas vezes a resposta está sendo construída exatamente no momento em que pensamos que nada está acontecendo. Pai, fortalece nossa fé para continuarmos caminhando. Fortalece nossa esperança para continuarmos esperando. Fortalece nosso coração para continuarmos acreditando.
porque sabemos que aquilo que o Senhor prometeu não voltará vazio. E no momento certo, veremos que cada passo, cada oração e cada dia de espera estavam conduzindo-nos para aquilo que Deus preparou. Se você acredita que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê, escreva nos comentários: Deus está agindo em meu favor. Amém. Pai amado, nesta manhã, eu te peço que nos dês forças para continuar caminhando enquanto a resposta não chega. Porque muitas vezes acreditamos que a maior vitória será receber aquilo que estamos esperando. Mas em muitos momentos, a verdadeira vitória é não desistir no meio do caminho. É continuar orando. É continuar acreditando. É continuar confiando quando tudo parece igual. Existem pessoas ouvindo esta oração que estão cansadas de lutar, cansadas de esperar, cansadas de tentar ser fortes o tempo todo. Algumas até sorriem para as pessoas ao redor, mas por dentro carregam um peso que ninguém conhece. Um peso que só Deus vê, uma batalha silenciosa que acontece todos os dias. Pai, visita essas pessoas agora. Abraça aqueles que estão desanimados. Fortalece aqueles que estão sem forças. Renova aqueles que pensam em desistir. Porque o Senhor conhece cada lágrima derramada em silêncio. Conhece cada oração feita durante a madrugada. Conhece cada momento em que alguém disse: meu Deus, eu não sei até quando vou conseguir. Mas hoje o Senhor quer lembrar algo importante. Você não chegou até aqui sozinho. Foi Deus quem sustentou você até este momento. Foi Deus quem deu forças quando você achava que não conseguiria continuar. Foi Deus quem abriu portas no passado. Foi Deus quem trouxe livramentos que você nem percebeu. E será Deus quem cuidará do seu amanhã. Pai, quando o desânimo tentar dominar nosso coração, lembra-nos da tua fidelidade. Quando a espera parecer longa demais, lembra-nos das tuas promessas. Quando a resposta parecer distante, lembra-nos de que o teu relógio é diferente do nosso. Porque aquilo que para nós parece atraso, muitas vezes é apenas o Senhor preparando algo melhor. Hoje nós declaramos pela fé: não vamos desistir, não vamos abandonar a esperança, não vamos permitir que a dúvida seja maior do que a confiança em Deus, porque acreditamos que o Senhor continua escrevendo nossa história e que aquilo que estamos esperando chegará no tempo perfeito. Se você escolhe permanecer firme mesmo durante a espera, escreva nos comentários: eu não vou desistir. Deus é fiel. Amém. Pai querido, nesta manhã eu te peço que transformes este tempo de espera em um tempo de crescimento. Porque muitas vezes estamos tão focados na resposta que esquecemos daquilo que o Senhor deseja fazer dentro de nós enquanto esperamos. Queremos que a porta se abra, queremos que o milagre aconteça, queremos que a situação mude, mas o Senhor também está trabalhando em nosso coração. Pai, ajuda-nos a entender que esta fase não é um desperdício, ela não é um acidente, ela não está fora do teu controle. Existe propósito neste processo, existe aprendizado nesta caminhada, existe amadurecimento nesta espera, porque o Senhor nunca perde tempo e também nunca desperdiça a dor dos teus filhos. Talvez alguém esteja ouvindo esta oração e pensando: eu só queria que tudo isso acabasse. Mas hoje Deus quer dizer ao seu coração: eu estou usando até esta fase para fortalecer você. Estou fortalecendo sua fé. Estou ensinando você a confiar mais. Estou preparando você para aquilo que está por vir. Estou construindo em você algo que não poderia ser construído de outra forma. Pai, quando olharmos para trás, queremos reconhecer a tua mão em cada etapa. Queremos perceber que o Senhor estava presente nos dias bons, mas também nos dias difíceis, nos momentos de alegria, mas também nos momentos de incerteza, nos momentos de resposta, mas também nos momentos de silêncio. Porque sabemos que muitas vezes o Senhor prepara a pessoa antes de entregar a promessa, prepara o coração antes de abrir a porta, prepara a fé antes de revelar o caminho. E hoje nós aceitamos esse processo, não com revolta, não com medo, mas com confiança. Pai,
Transforma esta espera em crescimento. Transforma esta luta em testemunho. Transforma este processo em fortalecimento espiritual. E que ao final desta caminhada possamos dizer: valeu a pena confiar em Deus. Porque tudo o que o Senhor faz é perfeito. E tudo acontece no tempo certo. Se você acredita que Deus está usando esta fase para fortalecer sua vida, escreva nos comentários. Deus está me preparando para algo maior. Amém. Pai amado, nesta manhã, nós declaramos que não permitiremos que a dúvida tenha mais voz do que as tuas promessas. Porque muitas vezes o inimigo tenta usar a demora para enfraquecer nossa fé. Ele tenta nos convencer de que nada vai mudar. Tenta nos fazer acreditar que a resposta não virá. Tenta plantar pensamentos de derrota, medo e desânimo. Mas hoje nós escolhemos acreditar naquilo que Deus diz e não naquilo que as circunstâncias mostram. Pai, a Tua palavra está cheia de promessas para aqueles que confiam em Ti. Promessas de cuidado, promessas de provisão, promessas de direção, promessas de livramento, promessas de esperança. E nenhuma das Tuas promessas falhou. Nenhuma. O Senhor continua sendo fiel, continua sendo poderoso. Continua sendo o Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Pai, quando a dúvida surgir, ajuda-nos a lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez. Ajuda-nos a lembrar das portas que já foram abertas, dos livramentos que já recebemos, das orações que já foram respondidas, das vezes em que pensamos que seria o fim, mas o Senhor nos sustentou. Porque a memória da Tua fidelidade fortalece nossa fé para o futuro. Senhor, hoje nós escolhemos alimentar a esperança, escolhemos alimentar a confiança, escolhemos alimentar a certeza de que Deus está no controle. Não sabemos exatamente como a resposta virá, não sabemos exatamente quando ela chegará, mas sabemos quem está cuidando da situação, e isso é suficiente para continuarmos caminhando. Quando esta pessoa sair de casa hoje, acompanha cada passo dela. Quando enfrentar desafios, fortalece seu coração. Quando sentir medo, lembra-a de que não está sozinha. Quando sentir vontade de desistir, lembra-a de que Deus continua escrevendo sua história, porque o melhor ainda está por vir. E aquilo que Deus preparou será maior do que toda espera enfrentada até aqui. Pai, nós declaramos pela fé. Nossa esperança está viva, nossa confiança permanece firme e nossa resposta chegará no tempo perfeito de Deus. Se você acredita que Deus continua cumprindo suas promessas, escreva nos comentários. Eu creio que minha resposta está chegando. Amém. Pai querido, ao final desta oração, nós entregamos completamente este dia nas Tuas mãos. Entregamos aquilo que entendemos e também aquilo que não entendemos. Entregamos as respostas que já recebemos e aquelas que ainda estamos esperando. Entregamos nossos sonhos, nossos planos, nossas preocupações e tudo aquilo que temos carregado em nosso coração, porque reconhecemos que existe um Deus poderoso cuidando da nossa história. Pai, obrigado porque não caminhamos sozinhos. Obrigado porque o Senhor conhece cada detalhe da nossa vida. Conhece as batalhas que enfrentamos, conhece as lágrimas que ninguém viu. Conhece os medos que não contamos para ninguém. Conhece as orações que fazemos em silêncio. E mesmo assim continua nos amando, nos sustentando e cuidando de nós. Hoje nós encerramos esta oração com uma decisão. Escolhemos confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem enxergar tudo, mesmo sem ter todas as respostas. Porque sabemos que o Senhor é fiel, sabemos que o Senhor está trabalhando. Sabemos que o Senhor está preparando caminhos que ainda não conseguimos ver. Quando sairmos para enfrentar este dia, ajuda-nos a lembrar das Tuas promessas. Quando o medo aparecer, lembra-nos que Deus está no controle. Quando a ansiedade surgir, lembra-nos que Deus está trabalhando. Quando o desânimo tentar voltar, lembra-nos que Deus não abandonou a nossa história. Quando a espera parecer longa, lembra-nos que o Teu tempo continua sendo perfeito. Pai, nós declaramos pela fé que haverá testemunhos, haverá respostas, haverá portas abertas,
haverá milagres, haverá recomeços, porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus que abre caminhos no deserto e faz nascer esperança onde parecia não existir mais nada. Abençoa cada pessoa que fez esta oração. Abençoa sua casa, sua família, seu trabalho, sua saúde, suas finanças, seus sonhos, e que ela termine este momento mais forte do que começou, mais confiante, mais esperançosa, mais próxima de Deus. Nós entregamos este dia ao Senhor. Confiamos no teu amor, descansamos na tua fidelidade e seguimos em frente acreditando que a resposta chegará no momento certo, porque o Senhor nunca falha e nunca abandona aqueles que confiam em ti. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu confio no tempo de Deus. Amém.